Muito boa noite para você no plenário Rodolfo Jablonski, para você que nos assiste em casa, no site da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Estamos começando mais uma sessão ordinária nesse dia 5 de outubro de 2015. Hoje, na pauta de votações, teremos a discussão e votação de 4 requerimentos, a apresentação de mais 4 indicações parlamentares e também projetos que vão para a tramitação nas comissões da Câmara. A Câmara Municipal prepara para essa semana, na quarta-feira, dia 7 de outubro, a sessão festiva, em homenagem aos 47 anos da JCI de Rio Negrinho. O evento começará às 7 horas da noite. Todos estão sendo convidados. A sessão ordinária é comandada pelo presidente da Casa de Leis, vereador Silvio Cus, do PMDB. A todos, uma boa reunião. Abertura da sessão ordinária pelo presidente Silvio Cus. Muito boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade presente, amigos do Corpo de Bombeiros Voluntários, suplente de vereador Billy. Damos início a mais uma sessão. Convido o vereador Artêmio para fazer a leitura de um versículo bíblico pelo vereador convidado, que é o vereador Artêmio Correia. Só antes, então, do vereador fazer a leitura, nós estamos implantando esse sistema novo na Câmara e talvez hoje gere ainda alguma dificuldade devido ao treinamento que a gente está se adaptando a ele. Não só o Valdir, mas nós, os vereadores todos, e a casa também. Mas com certeza nas próximas sessões a gente vai estar bem inteirado do assunto e aí funcionará tudo certinho. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade presente, imprensa escrita e falada, boa noite a todos e seja bem-vindo a esta casa. A palavra do Senhor no livro de São João 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar vós um lugar. Depois de ir vós preparar um lugar, voltarei e tomar vós ei comigo, para que onde eu estou também vós esteja, e vós conheceis o caminho para ir onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Palavra da salvação. Em discussão e votação a ata da 12ª sessão ordinária realizada em 28 de setembro de 2015. Hoje, por exemplo, a gente não conseguiu inserir em discussão essa ata. Foi colocada em discussão e votação. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito dessa ata dos vereadores? Pode colocar em votação, diretor. Votação provisória iniciada. Falta um vereador. Tem uma abstenção. Tá certo. Não vou. Tempo esgotado. Votação aprovada. Leitura das proposições encaminhadas à mesa diretora. Matéria do Executivo. Matéria do Executivo. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2364/2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento da Câmara Municipal de Vereadores e da outras providências. Matérias do Legislativo. Indicações.
número 470, 2015, dos vereadores Artêmio Corrêa, Silvio Cus e Cleomar José Nicoletti, solicita ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de colocar à venda o terreno ao lado do Banco do Brasil pertencente à municipalidade e que serve de estacionamento. Número 470, 2015, dos vereadores Artêmio Corrêa, Silvio Cus e Cleomar José Nicoletti, solicita ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de colocar à venda o terreno ao lado do Banco do Brasil pertencente à municipalidade e que serve de estacionamento. Número 471, 2015, do vereador Osni Boelites, solicita serviços de tapa-buraco na rua Dona Francisca, no bairro de Quitandinha. Número 472, 2015, do vereador Cleomar José Nicoletti, solicita a instalação de guarda-corpo na Travessa Manuel Pereira em frente ao número 12. Número 473, 2015, do vereador Ronei José Lovenberger, solicita a instalação de lombadas elevadas com faixa de travessia de pedestres na rua José Kfstrenzel nas proximidades do Mercado Germar Limitada. E outra em ponto estratégico, no bairro Vila Nova. Requerimentos. Número 157, 2015, da vereadora Liliana Aparecida Schroeder Jurich, requer ao Executivo Municipal o envio à Câmara Municipal de estudos técnicos relativos à ampliação da largura das estradas rurais, bem como se existe legislação municipal específica acerca da possibilidade de emissão de licença ambiental por parte da Prefeitura para derrubada de árvores localizada próxima às estradas, sem que isso acarrete desmatamento, que acabam por sombrear excessivamente as estradas, causando ainda mais transtornos em decorrência da umidade. Número 160, 2015, do vereador Cleomar José Nicoletti, requer do Executivo Municipal informações sobre a paralisação das obras de ampliação dos postos de saúde do bairro São Pedro e do conjunto habitacional. Na verdade, como a gente falou, a gente está se adaptando ao sistema e foi 2 requerimentos que não foi inserido dentro do sistema. Abre o microfone da primeira secretária que ela lê esses 2 requerimentos que faltam ali. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Viu, eles não vivem sem mim, não adianta. Requerimento número 161, 2015, do vereador Erickson Linus Vantoski, requer ao presidente da Câmara Municipal a liberação de um veículo oficial e suporte pessoal, a ser colocado à disposição do vereador interessado para iniciar um novo projeto para auxiliar a administração pública. Requerimento número 162, 2015, dos vereadores Ronei José Lovenberg e Arlindo André da Cruz, requer no prazo de 30 dias informações sobre o corte do pagamento de assiduidade dos professores municipais. Ofício número 03 de 2015, a Câmara Municipal de Vereadores, em resposta à solicitação encaminhada para a Secretaria Municipal de Educação, presidente do Conselho do Fundeb e presidente do Conselho Municipal de Educação, acerca de esclarecimentos sobre valor recebido detalhado e extrato dos depósitos do Fundeb 2015, demonstrativo de despesas com histórico de empenho referente a 2015, relação de profissionais e suas respectivas funções pagos pelo Fundeb 2015, demonstrativo de ganho e perda ou perda do Fundeb 2015. Para responder às reivindicações, acima, os dados foram solicitados ao setor contábil da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, com prazo hábil para providenciar a referida documentação. Convidamos os vereadores para participar da audiência pública a realizar-se
no dia 16 de outubro, às 19 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. A Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, a Secretaria Municipal de Educação, o presidente do Conselho da Fundeb e o presidente do Conselho Municipal de Educação estão à disposição para quaisquer esclarecimentos, não medindo esforços para tanto. Secretária Anita Meister-Raschke, Conselho do Fundeb, presidente do Conselho do Fundeb, Sandra Mara Brambilac, e Conselho Municipal de Educação, Sérgio Ivan Piccoli. O presidente da mesa diretora, Silvio Cus, encaminhará à Comissão de Constituição, Justiça e Redação os seguintes projetos de lei números. Número 2364/2015. Só temos um projeto essa noite para enviar. Passamos então à pauta das votações. Peço ao diretor que coloque o primeiro requerimento em leitura. Requerimento número 157. Requerimento número 157 de 2015. Justificativa. A adequação de estradas rurais envolve um conjunto de práticas com a finalidade de recuperação, manutenção e conservação das estradas de terra, asfaltadas ou não, levando-se em consideração a sua ligação com as áreas agrícolas. O objetivo do presente requerimento é buscar capazes de evitar a erosão da terra, a degradação do meio ambiente, a garantia de tráfego normal de veículos e o escoamento da produção agrícola e o turismo rural durante as épocas de chuvas e de secas, além de reduzir os recursos para a manutenção das estradas do interior. Pode abrir o tempo de discussão. Quem quiser se pronunciar, por favor, se inscreva. Primeiro com a palavra a vereadora Liliana. Então, eu gostaria que esse requerimento é de minha autoria e eu gostaria que os nobres colegas fossem favoráveis, levando em consideração que um dos maiores problemas que nós temos hoje é exatamente nas estradas do interior, onde elas não têm ainda uma largura específica. Muitas delas já estão adequadas, já estão com o tamanho, né, a medida correta. Mas muitas delas, quando você vai para o interior, elas estão de muito difícil acesso e levando em consideração que a maioria dos donos dessas terras, eles têm um problema muito sério para conseguir a liberação da licença ambiental. E aí tem árvores dos dois lados, e conforme o local que eles estão, se é uma baixada, por exemplo, em época de chuva, fica muito úmido, e aí depois essa umidade, devido ao excesso de árvores nas laterais, ele não consegue secar, o sol não pega como deveria. E aí acaba exatamente complicando. E, gente, é uma realidade, o nosso agricultor hoje ele não quer muita coisa, ele nem pede muita coisa, mas a única coisa que quando todo mundo fala com eles, uma das coisas que eles mais pedem são estradas boas. Então eu gostaria que vocês fossem favoráveis. Eu estou pedindo para que seja feito, a lei já existe, ela é uma lei federal, inclusive. O Erickson também, né, um tempo atrás, fez um levantamento, e o que as pessoas querem é exatamente uma estrada boa. Então, para que isso aconteça, nós precisamos exatamente criar essa lei para que seja feita a liberação dessas árvores dentro da licença ambiental. Seria isso, muito obrigada. Com a palavra o vereador Ronei. Queria saudar o senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que se faz presente, a imprensa escrita, falada, uma boa noite a todos. Esse requerimento da vereadora Liliana, requerimento de suma importância para os nossos agricultores, aonde se trata de acesso aos nossos agricultores. O vereador Erickson já tinha entrado com um pedido, se eu não me engano, ano passado, com esse mesmo intuito, porque a gente sabe que muitas pessoas do nosso interior precisam se deslocar, e para se deslocar tem que ter estrada boa.
Mas às vezes não é só a estrada, às vezes não é o problema só do ensaibramento, do patrulhamento, e sim o sombreamento que dá devido ao nosso interior ser um interior recheado de árvores, principalmente de plantação de pinos, de eucalipto, e várias empresas do nosso município plantam perto da linha da estrada. E isso causa sombreamento que não deixa a estrada enxugar. Então, como aquela vez eu me lembro que o vereador Erickson disse, fez esse levantamento e passou, sempre tem que ser feito um planejamento. Esse planejamento, quando é inverno na nossa região, tem que ser feito o estudo antes, para poder entrar com o maquinário antes e deixar a estrada boa para ser usada naquele período, para depois, no período de chuva, sabendo que esse sombreamento vai danificar as estradas, não vai adiantar entrar com máquina, não vai adiantar entrar com pedra, que não vai resolver. Mas é um requerimento que tem que ser aprovado o quanto antes, vereadora, e pode ter certeza que eu sou favorável, porque isso aqui vai ajudar muito aos nossos agricultores a ter as estradas boas. Aí vai depender só do nosso passo municipal fazer o restante, que é empedrar e passar a patrola. Seria isso meu voto favorável. Com a palavra o vereador Mauro Jondola. Queria aqui cumprimentar o presidente, os vereadores, aos bombeiros, aos internautas e a toda a comunidade que se faz presente. Queria dar os parabéns aí para a vereadora, passando mais uma vez um requerimento. A gente vê que nesse requerimento é mais um pedido aí para atender nossos agricultores, como vários. Eu espero que não venha a resposta em papel, mas sim em atitude, porque de papel e discurso a comunidade está cheio. Acho que nós temos que começar a colocar mais ação. Seria isso. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Com a palavra, vereador Osni Belitz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, imprensa escrita e falada, os nossos bombeiros voluntários e a todos vocês que se fazem presente nessa noite. Nós vamos falar quase tudo a mesma coisa, mas temos que dizer que isso vai ser difícil para a gente conseguir, né? Mas temos que começar. Isso aí vai ser, no bom sentido, uma briga meio grande, porque não é fácil, né? São tantos anos que já se luta e se corre, mas não podemos desistir. E é muito necessário, como já os vereadores falaram, o interior necessita mesmo o principal são as estradas, né? E aí de conhecimento de todos, pode ver onde bate o sol, não tem problema, a patrola passa, põe até pedra fina, vai embora, caminhão pesado, tranquilo. Mas onde tem as árvores que estão em cima praticamente da estrada, não seca nunca, principalmente no período de inverno, né? Então, temos que correr de atrás para ver se a gente consegue. Vamos tentar, né? Liliana, parabéns por requerimento e vamos correr de atrás. Isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Erickson. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade que se faz presente, os internautas, bombeiros comunitários. Gostaria de agradecer e parabenizar a vereadora por ter reforçado este requerimento que já havia sido solicitado também por minha pessoa, muito bom, muito bom. O que acontece? Pedir ao Executivo para que ele dê celeridade, porque nós sabemos as dificuldades com relação aos trâmites do projeto, as licenças ambientais, que sabemos todos que é um projeto de origem do Executivo, né, que por mais que nós, do Legislativo, tentamos fazer, não existe possibilidade. Eu digo o seguinte, há também que se ter conscientização, os empresários, principalmente nas áreas, com as áreas florestais, para que eles já façam esse distanciamento sugerido, que é de 9 metros do meio da estrada para as suas laterais, que vai dar aproximadamente 4,5 metros de extensão. São vários os benefícios que este projeto irá trazer para a sociedade e para a localidade. Um deles vai diminuir os custos do Executivo.
Por quê? Porque as estradas vão ter uma durabilidade muito maior. Outro detalhe, vai se evitar com que se danifique máquinas. Todos nós sabemos que uma moto niveladora, ela tem uma altura bem considerada, em que os galhos das árvores, eles acabam batendo sobre as mangueiras, sobre as luzes, lanternas. Então isso traz o quê? Além de tudo, ainda traz prejuízo ao patrimônio público. Então esse é um requerimento muito bem-vindo, com certeza irei votar favorável a ele e acho que os senhores vereadores também com certeza votarão favorável pela sua importância e pela forma como ele será conduzido. Com a palavra o vereador Arlindo André da Cruz. Todos que fazem presente nessa casa. Que eu quero me mostrar favorável ao requerimento da vereadora Liliana, até por entender, também entrei algumas vezes com o mesmo pedido, onde na época o vereador Denilson da Cruz, que estava nessa Casa de Leis, o novo vereador Artemio lembra, foi uma das pessoas que também foi bem taxativo em cima desse pedido e que vai beneficiar a nossa comunidade em geral. E o nosso agricultor, ele quer sim alguma coisa, ele quer que dê melhorias de acesso para ele, principalmente nas estradas e pedras. Muitas vezes se comenta que o agricultor nosso não quer muita coisa, mas ele quer principalmente as estradas que fiquem de acesso para o interior. E também relatar, hoje esse aqui é um projeto, até que não é um projeto, é um requerimento. O novo vereador Nicolete, que é o líder do governo hoje, sempre foi discutido que não entrava projetos para a agricultura, que esse é mais um que está sendo entrado aqui nessa Casa de Leis, e hoje a gente pede encarecidamente para o novo vereador, que é líder do governo, que vá conversar com o prefeito e que ele mande esse projeto para cá, para que a gente dê continuidade e ajude aos colonos. Esse é um projeto da Casa de Leis, é um requerimento, mas nós não podemos fazer um projeto porque não compete a nós. Então o executivo pode mandar, que vai ficar como a Casa de Leis fez, porque é a Casa de Leis que está pedindo. Então aí para vocês verem que muitos projetos a gente não pode executar. Então a vereadora está de parabéns pelo requerimento, meu voto favorável, e mais uma vez a pedido ao nosso amigo vereador Cleomar Nicolete, que faça a cobrança junto ao prefeito para que seja feito esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Acho que não tem mais nenhum vereador inscrito, sumiu aqui da minha tela. Vai colocar em votação? Votação iniciada. Tem que ser 10 segundos. Tempo esgotado. Esta matéria foi aprovada por 8 votos. Requerimento número 160. Requerimento número 160 de 2015. Justificativa. Tendo em vista que as obras estão sendo realizadas com recursos do governo federal, as quais já se encontram à disposição do município, requeremos informações no prazo de 30 dias sobre os motivos de sua paralisação, cuja ampliação tem por objetivo melhor atender a nossa população. Em discussão, o requerimento 160, quem? Com a palavra já o vereador Ronei. Muito importante do vereador Nicolete, né? Requerimento que aquela comunidade cobra bastante da Casa de Leis, principalmente por causa do posto de saúde. Faz mais de um ano que está parada a reforma, então é um requerimento que a gente
de espera que o Paço Municipal, quanto antes, dê uma resposta, mas uma resposta concreta para que seja levado para aquela comunidade, onde está sofrendo muito, que está vindo no bairro Quitandinha para ser atendido, porque o posto de saúde dele está fechado e sem nenhum prazo de quando vai ser reaberta as portas. Então, vereador, sou favorável ao teu requerimento e espero que, como o senhor sendo líder do governo, cobre da administração municipal, porque aquele povo está perecendo muito, principalmente pela falta desse posto de saúde lá do bairro São Pedro. Com a palavra, vereador Arlindo. Só um instantinho. Nesse caso, agora, pessoal, todos que quiserem se manifestar, não tem um tempo certo para se inscrever. Pode se inscrever após o início da conversa, não tem problema. Agradeço a parte, senhor presidente. Eu também quero ser favorável ao vereador Nicolete, até por entender que fizemos algumas cobranças junto ao seu Dario Salles, quando teve no último momento, há 3, 4 semanas atrás, aqui, se explicando para que veio para Rio Negrinho, e em 3 anos o homem que é para organizar a saúde não teve ainda tempo de verificar os nossos postos de saúde, que não é só o posto de São Pedro, estamos a favor porque o posto de São Pedro é uma comunidade muito grande e fica muito longe do nosso posto central. Então eles merecem atendimento urgente, tem mais postos dentro do município de Rio Negrinho que estão fechados por conta dessas obras que começaram e não acabaram, porque é mais fácil deixar fechado, o custo sai menos para o município. Então por isso que eu sou favorável, vereador, porque até fiz uma estimativa mais ou menos de quanto esse Dario Salles ganhou nesses 2 anos e 10 meses que ele está à frente da prefeitura. Um montante, se ele ganhar 7 mil por mês, que eu creio que é mais, 7 a 8 mil, dá um montante de 252 mil reais. Daria para nós pagar os nossos médicos que hoje não estão trabalhando no hospital por falta de pagamento da prefeitura. Mas sou favorável ao seu requerimento por ser inteligente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mauro Jondola. Requerimento que está entrando nessa casa, ao vereador Cleomar José Nicolete. Eu acho que a gente envia vários requerimentos e a gente não tem uma resposta convincente. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de consideração para os vereadores e também para a comunidade. Não é de hoje que vem se direcionando o requerimento e nós só temos resposta que não são definitivas. Requerimento que está em andamento, está em projeto e não tem uma data para levar conhecimento da comunidade. Eu acho que uma resposta de requerimento deveria de ser direcionada, não com um tempo curto, 30, 40 dias. Peça 5, 6 meses, mas venha já direcionado com uma data para ser executada os trabalhos. Seria isso. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Não tendo mais nenhum vereador para discutir, peço para o diretor para colocar em votação o requerimento 160. Votação iniciada. Está muito tempo, né? Tempo esgotado. Esta matéria foi aprovada por 8 votos. Requerimento número 161. Requerimento número 161 de 2015. Justificativa. Tendo em vista que o município de Rio Negrinho tem mais de 900 km², sendo que 700 km pertencem às localidades do interior e com o intuito de aproximar legislativo e executivo e comunidade interiorana, se faz necessário a aprovação deste requerimento com o suporte necessário para que este trabalho possa alcançar seus objetivos de colaborar com a administração pública.
Em discussão, os vereadores querem escrever esses... Habilita os microfones para fazer direto. Habilite só o microfone do Edson. Habilitou o Edson? Edson, vê se teu microfone está habilitado. Alô? Então, com a palavra, o vereador Edson, pode começar a falar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço a colaboração dos senhores e a votação favorável a este requerimento, devido à importância que ele vai ter. Então, todos nós sabemos que na década de 90, Rio Negrinho e interior tinha aproximadamente 450 quilômetros quadrados. Perdão, 500, um pouco mais de 500, 545 quilômetros quadrados. E ali incorporou-se toda aquela região de Águas Claras, um pedaço do Bituva e Boa Vista, incorporou do município de Mafra para Rio Negrinho, aumentando aí sim, em 450 quilômetros quadrados. Porém, hoje, Rio Negrinho conta com 908 quilômetros quadrados, sabendo que destes, mais de 700 quilômetros quadrados pertencem ao interior. Todos nós sabemos que a função do Legislativo, no sentido de assessoramento ao Executivo, se faz através de indicações e através de requerimentos. Então, para que esse vereador não faça toda semana um requerimento, uma indicação, eu criei uma nova forma, um sentido diferente para que, estar mais próximo do interior e, nesse sentido, poder participar mais do Executivo. Então, o que acontece? Peço encaminhar a aprovação desse requerimento para que encaminhe ao Executivo, senhor presidente, para que essas indicações, esses requerimentos, eles passem a vigorar a partir desse momento com o trabalho, com uma forma mais intensa de trabalho por parte desse vereador nas localidades do interior. Pois bem, com isso, nós poderíamos contar com a soma de todos os vereadores, aí sim, aquilo que de fato o presidente sempre pediu no começo, que é aproximar mais executivo e legislativo. Eu acho que dessa forma, nós trabalhando mais intensamente no interior, com o veículo disponível, com toda uma assessoria que possa ser encaminhado, que todos nós sabemos a dificuldade que o interior, que o município num todo vem sofrendo financeiramente, bem como toda a nação. A partir do momento em que se vê na reportagem todas as situações, lá está vindo luz, que nós estamos sentindo, combustível, gás, isso é o quê? Isso é dificuldade de Brasil. Não, já deixou de ser dificuldade municipal. Então, o que acontece? Nós temos que ser ousados. Com isso, nós temos que nos aproximar das comunidades interioranas e me beneficiando pelo conhecimento que tenho desses locais, para fazer o quê? Tentar resolver o máximo possível dos problemas que lá tem, minimizando os custos. Então, este é o principal objetivo que nós temos dentro deste requerimento. Tenho certeza que os senhores e a senhora vereadora irão aprovar este requerimento, e tenho certeza também que o prefeito ele vai acatar esse requerimento, e a partir de agora nós começamos uma nova fase entre legislativo e executivo, também que pode ser criada dentro do perímetro urbano. Aí sim nós faremos o nosso papel de vereador, de legislador, que é trabalhar em funções e fazer com que de fato se desenvolva. Então, senhores vereadores, vereadora, eu gostaria que aprovassem este requerimento, devido à sua importância, e que talvez este novo trabalho possa fazer parte da história do interior. É o legislativo mais próximo das comunidades do interior. Isso, quando eu falo interior, eu falo em todas as localidades do interior. Muito obrigado. Tem mais vereador Nicoleta, está escrito, já pode usar a palavra, até que ele consiga atualizar aqui para mim. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores,
comunidade que nos visita, nosso amigo ex-prefeito Zaleski, e a toda a comunidade, bem como nossa Corporação de Bombeiros, desejo a todos vocês uma boa noite, bem como aos internautas também, e tanto também a imprensa escrita e falada, uma boa noite a todos. Eu só quero questionar o vereador novamente ali, pelo que está aqui, o vereador quer um carro e um assessor direto, aqui pelo que está escrito aqui, né, requer a Câmara Municipal a liberação de um veículo oficial, que é o carro da Câmara, suporte pessoal a ser colocado à disposição do vereador interessado. Eu não sei se isso é diariamente, porque eu não estou bem claro aqui no requerimento, senhor presidente, porque cabe ao senhor presidente, né, a liberação desse funcionário e também ao carro oficial, né, não cabe nós, da vereadores, julgar isso, mesmo porque eu entendo a preocupação do vereador ali do interior, claro que o meu voto será favorável, mas mesmo porque a gente, para mim não está bem claro o que significa isso aqui. Se o vereador quer um carro de manhã até a noite com um funcionário, eu não sei, para mim não está bem claro isso aqui. Não compete a mim, vereador, a votar isso aí, compete sim ao presidente, liberação desse carro. Não estou entendendo bem o requerimento. Talvez uma explicação melhor. Eu entendi a preocupação do vereador quanto à necessidade de se aproximar do interior, essas coisas, aí tudo bem. Só eu não entendi se quer um carro e uma pessoa todo dia, saindo de manhã, voltando à noite. Eu não entendi esse lado. A vereadora também parece que está em dúvida, o vereador Ni também, tem outros vereadores que parece que não deixou bem claro essa parte aqui, né? Deixa eu manifestar só para ver se a gente consegue clarear. Na realidade, o vereador Exson entrou, conversamos por alguns minutos a respeito desse requerimento, onde ele fez esse pedido à Câmara. E eu até, na verdade, era para ter instruído ele a conversar com o nosso jurídico para ver de que forma seria feito. É óbvio que eu não poderia chegar hoje e dizer para ele assim, não, eu vou liberar um carro para você e um assessor para o senhor, um assessor para que esse trabalho seja feito representando o Legislativo no interior, até porque nós somos 9 vereadores e eu não posso privilegiar um só. Quando ele comentou a respeito do requerimento, eu achei que era válido, até porque viria para essa discussão dentro da casa, onde todos, né, ou a maioria, tem que votar favorável para nós irmos falar com o jurídico, ver se há possibilidade disso acontecer. Eu também não tenho conhecimento, não consegui conversar com o Dr. Roger, se isso, mesmo que fosse aprovado em plenário, se eu poderia, como presidente, chegar e destinar esse veículo e um assessor ao vereador. Então, eu quero que vocês entendam da forma que foi feito o requerimento, da forma que eu estou falando para vocês, senhores, e, senhora, e se vê se isso a gente leva em votação, nesse momento eu estou colocando isso aí, a gente leva à votação, ou se a gente não vota esse requerimento e o nosso jurídico faz um parecer amanhã ou depois para ver de que forma que a gente conduz essa situação. Vou abrir a palavra novamente para o vereador Erickson. Ok, muito obrigado, Roger. Bom, deixa eu tentar clarear um pouquinho. Em que consiste a função do assessoramento por parte do Legislativo com relação ao Executivo? Exemplo, cada situação que nós pedimos, todos nós sabemos que não cabe ao vereador executar, e sim legislar. Porém, em contrapartida, quando o processo de execução se dá de que forma? Através das indicações e requerimentos. Essas indicações, essas sugestões, elas serão acatadas ou não pelo prefeito. Então, e essas decisões, todas essas decisões aprovadas em plenário, quando tange a parte de execução, que nós chamamos até de fiscalização, orientação, essas serão acatadas pelo prefeito ou não. Esta sugestão que eu daria seria simplesmente para evitar
com que você tivesse que diariamente, ou em cada sessão, entrar com várias indicações, com vários requerimentos, porque este objetivo principal é trabalhar dentro de um projeto. Um projeto, ele não requer simplesmente uma indicação em que você vai solicitar um ensaiamento numa determinada região, e sim todo um processo de metodologia organizacional dentro do sistema. É você saber a estrutura que você tem, saber de fato o valor que você dispõe dentro dessa situação, e aí sim você organizar e normatizar a forma de como é que você vai executar os trabalhos dentro lá dentro do executivo. Então cabe sim ao legislativo, enquanto poder fiscalizador, e com aprovação dentro desses pedidos, seja ele através de requerimentos, sejam eles através de indicações, para que o prefeito possa ou não executar. Quanto aos impedimentos, o vereador, no uso de suas atribuições, ele pode fazer uso do veículo, isso não há impedimento, hein, doutor? Claro que há um consentimento dos vereadores, dos senhores vereadores, entenderem ou não da necessidade de se intensificar um trabalho dentro das comunidades interiores. Por que me coube além de ser beneficiado pelo sentido do conhecimento do interior, por morar também no interior, o que acontece? É a grande extensão territorial que nós temos dentro das localidades do interior, e talvez nunca ter tido um projeto nesse sentido, ou seja, é nós aproximarmos o legislativo dentro das regiões interioranas, estarmos de fato presentes, trazermos para o legislativo, cabe ao vereador, depois, claro, que ele também será fiscalizado pelos colegas, trazer esses resultados, pedir o apoio do legislativo, trabalharmos juntos, apresentar relatórios, passar os dados dentro de como está a situação, e assim os senhores e a senhora vereadora, no sentido nós discutimos e apresentarmos ao prefeito, e aí sim ele desenvolver todos esses trabalhos. Seria isso. A minha preocupação maior é, claro, o momento Brasil em que nós estamos vivendo. Então nós temos que criar um norte, criar uma direção, somar os conhecimentos e poder auxiliar em tudo o que for necessário. Muito obrigado, senhores. Não sei se clareou um pouquinho mais, mas esta é a minha intenção de fato, mesmo porque eu vejo o seguinte: caso não se aprove, eu vou continuar meu trabalho. Então, de forma particular, com meu carro particular, não tem esse problema. Eu tomei essa decisão e assim eu vou trabalhar. Se o legislativo não quiser me apoiar, que eu peço encarecidamente, que eu tenho absoluta certeza que os senhores vereadores vão me apoiar. Caso não me apoiarem, não tem problema. Pegarei meu carro particular, segunda-feira iniciarei o projeto e estarei em campo. Muito obrigado. Eu gostaria de deixar mais claro também ainda a questão, então, da forma que o vereador explicou, e vai ser mais discutido ainda, vejo que mais vereadores vão se posicionar, que mesmo aprovando o requerimento do vereador Erickson, amanhã nós vamos levar conhecimento do Dr. Roger, para ver se há uma legalidade em cima disso. Até porque, como ressaltou o vereador, todos os parlamentares têm os carros à disposição. Isso é do trabalho da Câmara. Só, porém, não aconteceu ainda de direcionar um carro desse especificamente para um vereador. Então, nós temos que ver essa situação. Como eu também não pude e não quis resolver a situação sozinha, como presidente, porque eu acho que daí eu estaria passando por cima de todos os outros companheiros. Então, continua com a discussão aberta. O vereador Mauro Jondola pode se pronunciar. Essa palavra, senhor presidente. Eu quero ser bem claro na minha posição, e o meu voto é favorável, porque quando se trata-se de requerimento, não é uma questão que seja executada, simplesmente uma informação. E pelo que eu tive entendimento aqui nesse requerimento, requer com a Secretaria da Agricultura mais parceria com o Executivo e também com o Legislativo, buscando os vereadores para ter um acompanhamento no interior, para nós diminuir esses tantos requerimentos pedindo aí do interior, e que seja comunicado um vereador para acompanhar o serviço e também dar sugestão.
Eu acho que, eu não sei se dá bem claro, mas pelo que eu estou acompanhando, o que se quer dizer nesse requerimento, ele vem ser nessa parceria. Sobre o carro, todo mundo sabe que nós temos o carro à disposição. Eu acho que isso aí seria muito ótimo e formal, para diminuir um pouco as discussões cerradas que nós temos com a agricultura, porque aí nós vamos ter um conhecimento do que acontece no interior. É uma forma de informação e também demonstrando o interesse em levar àquela comunidade que hoje os vereadores se demonstram a trabalhar também para ajudar a resolver as questões que a gente sabe é muito difícil para a secretaria hoje, para o município. Isso vai ser um requerimento, pelo meu modo de entendimento, é uma parceria em conjunto para nós ser mais claro o direcionamento dos trabalhos do município e a posição que às vezes muitos de nós tomam sem ter o conhecimento daquele fato, e de repente ele vem aí agredir a administração pública, que é o executivo, e o que o vereador coloca aí é uma posição que daí você chega aqui, você passa a tua parte com o conhecimento que você tem no interior. É mais ou menos isso meu entendimento. Seria isso. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pisca. Eu quero me mostrar solidário e favorável ao vereador Erickson, até por entender que já não é de hoje que ele vem preocupado com a agricultura e com os colonos, mas infelizmente impossibilitado de fazer alguma coisa pelaquela comunidade porque não os deixam a fazer. Então, sabe que a Câmara de Vereadores é soberana, a partir do momento que se vota a favor ou contra, está dada uma ordem. Então, depois cabe ao presidente ver se ele quer liberar o carro e o assessor ou não, mas eu quero deixar os parabéns ao vereador Erickson por entender que a nossa agricultura está num déficit total com o nosso agricultor, e o vereador, como tem um vasto conhecimento do interior, está se propondo a tentar ajudar a melhorar as dificuldades do nosso colono. Então, por isso que eu sou favorável. Aí depois o presidente que sente com ele e veja da melhor forma possível, porque o vereador realmente está bastante preocupado por falta de ação do nosso executivo, está deixando a nossa comunidade distrital, nossa comunidade de colônias e os nossos agricultores com muita falta de investimento de infraestrutura nas estradas, e o vereador, que tem um conhecimento muito alto, está tentando ir para conversar com as pessoas, para tentar amenizar um pouco o caos e o colapso que está enfrentando o nosso setor da agricultura. Meu voto será favorável, vereador. Obrigado, senhor presidente. Vamos tentar fazer aqui, a vereadora Liliana. Já? Chegou. Tá. Eu sou, que nem eu falei antes já, quando você traz um requerimento, sempre sou favorável, só que eu acho que deveria, não sei, tinha que pensar melhor, Erickson, no caso assim, liberar nós só temos um assessor, né, só o Ney. Aí se for liberar um assessor e um carro para você, então que fosse limitado assim, delimitado o horário. Eu vou utilizar o carro e o Ney na terça e na quarta, por exemplo, ou na terça e na quinta. Mas não todos os dias, né? Porque de repente o que vai acontecer é exatamente que vai dar transtorno com os demais, né? A gente sabe disso no dia que eu fui para Florianópolis e o Ney foi dirigindo, a gente sabe que teve vereadores aqui dentro que ficaram sem ter o assessor. Então, de repente, Erickson, vou ser favorável, mas que seja feito, com a ajuda do Dr. Roger, alguma coisa assim, estipulando o horário. Então, eu vou pegar, sei lá, 2 dias ou 3 dias. Precisa ser feito o trabalho? Claro que precisa. Parabéns pela tua iniciativa. Mas nós também, tendo só um assessor e não podendo contratar o outro no momento, não tem como ser os 5 dias da semana. Mas sou favorável. Com a palavra, o vereador Osni Beles.
Erickson, eu nada contra você, nada contra. Para mim está meio obscura a coisa. Eu estou meio, né? Nós temos que cuidar aqui para não abrir um precedente só para um vereador, né? Tá? Nada contra o seu requerimento. Eu hoje eu vou votar não. Por quê? Para esclarecer melhor, porque eu vejo assim, ó, como o vereador Dola, o Pisca, o Ronei, aí o Erickson sai com o carro, vai para o interior. E eu também quero, porque eu também tenho eleitor lá. E daí como é que fica? Então, eu acho que é questão de nós organizarmos, me desculpe, né? Mas daí vai ficar assim, você usa o carro e eu vou ficar de a pé. Nada de inveja, nada de dor de cotovelo, só para clarear bem. Nós temos que ver, porque daí sai 2 carros para o mesmo local, daí só sobra um carro, e esse carro vai para Florianópolis. O Artemio tem um trabalho aqui na Quitandinha, vai ter que usar o carro, né? Então, é uma questão de nós só organizar isso, tá? Então, eu hoje estou votando contra. Nada contra o seu projeto, bem entendido. Só uma questão de a gente sentar, conversar e marcar os dias para você, né? Porque daí você vai sair com você e vai mais o assessor, e só temos um. Então, eu acho que nós temos que marcar, ver bem certinho, para dar uma boa clareada nisso aí, para nós resolvermos. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Artemio. Alô? Esse requerimento, eu estive conversando com o Erickson. Eu vejo assim que todos os vereadores têm ido até o interior, né? Têm ido até tanto Pisca, todos os vereadores têm seu compromisso com o povo do interior, né? E a gente também, quando tem o espaço, a gente tem ido até lá. Agora, uma palavra que eu vejo aqui, ó, a disposição, né? Mas eu sei que quando o presidente, por isso o senhor vai conversar com o presidente, no momento quando o presidente diz assim, ó, hoje o carro não vai dar porque tem, o senhor vai entender, né? Você vai entender. Mas o interior, ele merece ter alguém que ore pelo povo do interior. Então, eu sou favorável a esse requerimento, porque a gente pouco tem ido para o interior. Então, se vai ter uma pessoa que vai estar indo até o interior e trazendo aquilo que está precisando ao executivo, é bom para o legislativo também. Eu acho que se o interior estiver sendo bem representado, quem ganha com isso é nós. Se o carro às vezes está parado ali, pois então que ele ande e vá atender a comunidade, porque quem paga gasolina é o povo, para ele ser atendido. Seria isso, sou favorável ao seu requerimento. Mais alguém quer se manifestar? Vereador Ronei? Também sou favorável, vereador Erickson, porque eu sei da tua preocupação, como é a minha, como é de vários vereadores aqui, com a nossa comunidade interiorana, e sabemos que a gestão que tem agora está deixando o interior a desejar. E a gente sabe que o senhor tem vários projetos, várias ideias, só que para colocar em prática tem que estar junto com o povo do interior. E sabemos que eu e o vereador Pisca, quantas vezes batemos porta na porta dos secretários municipais, tanto da agricultura como na subprefeitura, eles não vão atender, porque eles sabem que se nós for fazer, eles vão achar que nós estamos fazendo por política. E o senhor, como é do lado do governo, a gente sabe que o senhor tem o mesmo compromisso que fez com o prefeito Alcides, e agora o senhor está tentando ajudar o povo do interior, como o senhor já tentou. Então, por isso que eu sou favorável e sei que o senhor vai tentar ajudar. Agora, espero que também, né, vereador, a gente consiga que o prefeito dê esse respaldo para você poder fazer esse serviço, porque o nosso interior está acabado mesmo. Com a palavra o vereador Dola. Alô. Isso. Aqui é o seguinte, o que está escrito aqui, para um entendimento, seria o seguinte:
A gente sabe que dentro dessa casa tem um regimento interno e é seguido pelo presidente. Aqui não se refere a nome de um vereador, aqui à disposição do vereador interessado. Qualquer um de nós que está interessado pode se direcionar. Digamos aqui, também nesse projeto, aqui que vem no requerimento, ele vem auxiliar a agricultura. Então, para que fique bem claro, o requerimento é do vereador, o posicionamento é dos interessados, que inclui todos os vereadores, e todos sabem que dentro dessa casa nós temos um regimento interno, e é seguido pelo presidente. Aí, dentro das possibilidades do presidente, ele pode autorizar um veículo oficial mais direcionada com a pessoa que seja autorizado de dentro dessa casa. Por isso que eu sou favorável a esse requerimento, porque nós temos um regimento interno que assegura ao vereador o direito de se deslocar dentro do município, isso para ajudar a nossa comunidade. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Dola, só para te colocar bem a par ali. Ali está sendo sugerido ao vereador Erickson. Outra coisa, pessoal, eu quero deixar bem claro aqui para vocês a ideia, a forma que está sendo feito o requerimento. Nada contra o teu requerimento, vereador Erickson, mas assim, ó, amanhã, depois disso aqui aprovado amanhã, vocês vão ver que o requerimento pede que o vereador Erickson tenha o carro disponível durante todo o período. Outra, gente, ele pede um assessor. Se vocês aprovarem o requerimento, que nem eu falei, não tenho nada contra o requerimento, não adianta amanhã os outros vereadores virem com o requerimento pedindo a mesma coisa, porque ele está direcionando o veículo para ele e o assessor para ele num período integral. É isso, né, vereador? Tá. Agora, você veja bem, não adianta você chegar e dizer assim, o Erickson foi viajar para o interior ontem, hoje é meio-dia. Nesse requerimento aqui está entendido que é para o vereador Erickson. Se vocês aprovarem esse requerimento, eu volto a falar, o plenário é soberano. Não é o Silvio Cus, presidente, que determinou um carro para ele. Eu já falei que, se fosse da forma que a casa rege, eu poderia dizer assim, não, Erickson, pode pegar o carro e ir para lá. Outra coisa, nós temos conhecimento de todos os vereadores que eu determinei esse ano o carro não poderia ficar ausente da Câmara na hora do almoço e muito menos à noite. Na conversa que eu tive com o vereador Erickson, ele sugere que o carro esteja à disposição 24 horas. Isso? Então, vejam bem, se vocês aprovarem, que nem eu falei, vou pedir um parecer a mesa diretora vai pedir esse parecer ao jurídico amanhã, mas está sendo dessa forma. Entendam bem os vereadores que a votação que vocês vão fazer é em cima disso aí. Não adianta amanhã xingar o Erickson e xingar o presidente, porque é isso aí o requerimento que ele está pedindo. Estou deixando bem clara a situação, porque senão amanhã vocês vão dizer, mas foi votado e foi aprovado e o senhor disse que está aprovado. Tem que ver bem, porque eu quero que amanhã não tenha reclamação. Por gentileza, Pisca. O presidente explanou muito bem. Independente da votação de nós vereadores aqui, eu não vou ser contrário nunca, até porque nós temos 3 carros dentro da Casa de Leis, certo? E agora sim, ó, aprovado o requerimento, amanhã o senhor pode sentar com o vereador. Não queremos jogar a responsabilidade para você, mas eu jamais vou ser contra o requerimento aqui dentro. Só que cabe a decisão do presidente. Opa, eu vou liberar, está liberado. Se o senhor não quiser liberar, o outro presidente que entrar o ano que vem é diferente. O presidente é soberano nas decisões dele. Então, só para colocar a par, eu não vou ser contrário, mas não estou jogando a responsabilidade para o senhor. Mas amanhã o senhor pode sentar. Nós temos 3 carros dentro da Casa de Leis, então, por isso que eu sou favorável. Se tivesse 2, eu até poderia conversar com o vereador para nós fazer de outra forma. Mas como tem 3, então eu vou continuar no meu voto favorável. Obrigado, senhor presidente. Tá, só um pouquinho, vereador. Tá. Novamente eu vou me manifestar. Por isso que chegou ao ponto desse requerimento hoje. Porque se eu decidisse sozinho, a decisão é soberana do presidente, tudo bem.
Mas se eu decidisse sozinho, você poderia chegar, como qualquer um dos vereadores, e dizer: por que que o Erickson tem esse privilégio de ter um carro à disposição 24 horas e um assessor e eu não posso ter? Se nós for pensar nisso, nós temos que comprar 9 carros e ter 9 assessores disponíveis 24 horas. Então, vejam bem, por que que eu provoquei a discussão dentro do plenário? Para que os senhores, que são vereadores, são conscientes, cheguem a uma votação certa, para que não vá haver reclamação de nenhum lado amanhã, gente. Não adianta vocês dizer que está em cima da minha decisão hoje, que por isso que está sendo discutido aqui no plenário. Então, eu não abro mão disso. O que vocês votarem, a não ser que o assessor jurídico, dentro do regimento interno, chega amanhã e diga: há possibilidade ou não há. Aí sim, aí eu vou seguir o que ele falar. Por mais que aprove o requerimento, eu vou pegar o parecer do jurídico. Agora, vejam bem que os senhores detêm o mandato para votar e votam certo. Peço a palavra, senhor presidente, é o seguinte: aqui no meu requerimento, eu me basei no que eu falei, pelo que está escrito. Aqui não insinua-se, a não ser a assinatura do autor do requerimento, nome-se Erickson. Por gentileza, doutor, venha e passa ao presidente, para ele ter o conhecimento aqui, ó, que aqui está relatado a disposição do vereador interessado. Talvez que eu estou, de repente, aí, com um erro, uma falha, o quê? No pronunciamento aqui do requerimento, que nem se toca em nome do vereador. O que vem a todo eu me basei, o que está escrito aqui, senhor presidente. Peço ao doutor Roger que se encaminhe e passe para o senhor presidente, e está aqui, ó, passado. Olha, vereador. O vereador Erickson Lino Vantoski requer ao presidente da Câmara Municipal a liberação de um veículo oficial e suporte pessoal a ser colocada à disposição do vereador interessado. É dele. Isso está direcionando para o vereador Erickson. Tá? Fica bem claro que está sendo direcionado ao vereador Erickson, gente. Só um pouquinho, calma aí. Por isso que eu digo, se nós começar a discutir e eu passar a palavra, nós vamos ficar aqui até as 9 da noite só discutindo esse requerimento. Tá? Eu só queria novamente falar a vocês assim, ó, eu li novamente o requerimento, acho que todo mundo entendeu o requerimento. Então, eu vou botar em votação, vai ser votado, se aprovado for, novamente eu digo para vocês, amanhã eu quero um parecer jurídico do nosso Dr. Roger, para ver se ele vai ser já aprovado para vocês, se for aprovado, se vai ser oficializado o requerimento ou não. Mas vejam bem, gente, quando vocês votarem isso aqui e for, pelo parecer jurídico, feito dessa forma, não adianta outro vereador vir me pedir um carro novamente, um assessor, porque não vai ser possível, gente. Então, eu vou colocar em votação o requerimento número 161. Pergunta se o Ló entendeu. Eu peço, senhor presidente, a abstenção do voto pelo seguinte fato. Eu recebi um documento em minhas mãos que não está bem claro, então eu peço a abstenção do voto e que seja encaminhado futuramente e a gente vê. A meu voto é abstenção porque eu não estou tendo hoje uma informação, que esteja convincente. Iniciativa, como eu fui favorável com o meu voto, é o que eu me basei no que está escrito. Então, eu peço a minha abstenção de voto. Seria isso. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Tá, só um pouquinho, gente. Nós não vamos nem colocar isso aqui no sistema, diretor, faz favor. Eu vou colocar em votação, na mesma forma que nós fazíamos a semana passada. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Tá, calma aí, olha a seriedade. Tá? Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 5 votos o requerimento do Erickson Vantoski. Colocar em leitura o 162. Deus do céu. Não, nem eu.
Requerimento número 162 de 2015. Justificativa. Solicitamos ao Poder Executivo que informe quais os motivos que levaram ao corte do pagamento no mês de setembro da assiduidade dos professores, que muito se dedicam para conquistar esse prêmio. Quem quiser se manifestar, pode se inscrever. Com a palavra, o vereador Arlindo André da Cruz. Agradecido da palavra, senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento a gente fez com o vereador Ronei, tendo em vista no caos que está acontecendo na nossa cidade, em prol da educação do nosso município, os nossos professores, que quando se pede dinheiro para a educação, infelizmente nunca tem. Então, nós estamos aqui, eu sou a favor desse requerimento, por entender que, mais uma vez, a educação, nossos professores do município vão ser lesados na sua remuneração e no seu prêmio à assiduidade. Lembro, há alguns anos atrás, onde dentro dessa Casa de Leis, até a nossa colega vereadora Liliana Xereda, por ser professora, nosso governo, Raimundo Colombo, foi um dos que cortou o prêmio à assiduidade dos professores. E eu, na primeira hora, me manifestei contra. A vereadora sabe que eu tive dentro dessa Casa de Leis, onde fizemos reuniões com os professores, a dona Liliana, a dona Sionete Batista, vários professores estavam aqui dentro, por entender que era errado aquela tirada do prêmio à assiduidade. Então, hoje, nesse requerimento, até peço o voto da vereadora Liliana, tenho certeza que vai votar a favor, e até peço, já como a vereadora Liliana entende de educação e sabe, fazer uma reunião com quase todos os vereadores, nossos professores, pedir aqui dentro dessa Casa de Leis, junto com todos os vereadores, para que nós intervimos esse momento que está acontecendo, do nosso prefeito estar cortando o prêmio dos professores. Veja a responsabilidade que os nossos professores têm com as nossas crianças, aonde hoje em dia temos tempo integral, os nossos pais deixam nossas crianças durante o período integral, durante todo o dia em algumas escolas do nosso município. A responsabilidade recai sobre todo o professor, e na hora do pagamento e da remuneração dele, eles ainda cortam, tiram aquele prêmio que o governo manda para os nossos professores. Então, é uma injustiça que está acontecendo, mais uma vez, com os nossos professores. Ainda lembro, quando o nosso prefeito Alcides tomou posse nessa Casa de Leis, fiz 3 pedidos para ele: que ele cumprisse dos 30% cargos comissionados que não foi, a taxa da tarifa social da água, e que desse atenção especial aos nossos professores do Rio Negrinho, que a nossa educação é o único meio de nós mudarmos a nossa consequência do nosso país e, enfim, do nosso estado, do nosso município. Então, que o prefeito Alcides reveja a posição, mande gente do quadro municipal embora, cargos comissionados que estão ganhando, e deixe o dinheiro na educação. Infelizmente, está mais uma vez pecando com as pessoas que ajudam a lecionar e a educar as nossas crianças do nosso município. Mais uma vez, a educação vai sair perdendo, gente. Então, peço o voto de vocês, vereadores, e peço encarecidamente para a vereadora Liliana, que entende de educação, faça uma reunião com a dona Anitta, nossa secretária, para que não deixe isso acontecer e retorne o prêmio à assiduidade, que é de direito dos professores. E vamos lutar para isso, para que não aconteça uma greve nos dias aí. Nós já estamos passando por muita greve, muitas coisas, um caos, e mais os professores ficar sem lecionar, então é complicado. Então, peço o voto dos vereadores e agradeço ao espaço, presidente. Com a palavra, o vereador Ronei. Também sou autor desse requerimento, porque recebi essa carta dia 23 de setembro, onde a nossa secretária Anitta coloca que ao cenário econômico brasileiro nos mostra instabilidade, existe perspectiva de melhora, porém mesmo vemos que o mercado está inseguro e pessimista. O país, o estado, o município, bem como cada um nós temos sentido essa crise. A arrecadação tem caído, as verbas reduzidas mensalmente, não está sobrando dinheiro para o capital. Sabemos que nós estamos passando por crises, isso todo mundo sabe. Você liga a televisão, você vê no noticiário que está o Brasil no estado de mal a pior. E sabemos que o Rio Negrinho também está se passando isso. Mas por que a primeira coisa de se cortar é o prêmio dos professores? O prêmio que o professor luta tanto para ir, às vezes, dar aula para nossas crianças doentes, para não perder esse prêmio que vem para ajudar os nossos professores a ensinar cada vez melhor nossas crianças em Rio Negrinho.
aonde a gente vê que se falta dinheiro para pagamento de prêmio auxiliaridade, falta dinheiro para plantão no hospital, falta dinheiro de pagamento de iluminação pública, nós recomendamos que o prefeito Alcides faça que nem a Dilma fez, agora sexta-feira. A sexta-feira ela anunciou o corte de 8 ministérios, aonde ela vai cortar diversas secretarias, 10% do salário do ministro, do presidente dela e do seu vice, mais de 3 mil cargos ela vai cortar. Por que Rio Negrinho não faz assim? Por que ele não corta os cargos? Por que ele não corta a gratificação dos chefes de divisão que ganham 100% quase todos? Por que não corta o 13º salário dos secretários, que o prefeito Alcides fez a lei para que na gestão anterior não pudesse ser pago, e agora na gestão dele pode ser pago? Então, se assim, eu acho que vai sobrar dinheiro para que o prefeito possa pagar os professores, e vai ter um pouquinho de respaldo, principalmente com essas pessoas que precisam muito desse prêmio, porque eles merecem, e é um dinheiro que vem do Fundeb para isso aí. Com a palavra, a vereadora Liliana. Eu sou favorável ao requerimento, mas gostaria só de lembrar que o Fundeb ele só se transforma em prêmio assiduidade, e foi por isso, bem lembrado pelo vereador Pisca, que o Raimundo Colombo cortou o nosso, né? Nós perdemos, os bombeiros também perderam, todo mundo perdeu o prêmio assiduidade, e a justificativa na época do Raimundo Colombo foi exatamente dele, na época já era o Deschamps, que era o secretário, e eles deixaram muito claro que só nós que ganhávamos assiduidade, só nós que ganhávamos um brinde por ir trabalhar. Então, levando em consideração que todos vocês que são funcionários vão trabalhar e ganham o pagamento, e ganham o 13º, e ganham as férias, mas nada além disso. E nós, enquanto professores, nós realmente ganhávamos o prêmio assiduidade. Então, nós não tivéssemos nós poderíamos ter 2 faltas no primeiro semestre e 2 faltas no segundo. O que eles queriam fazer com isso? Com que todos viessem para as escolas, que faltasse menos, né? E hoje nós temos um problema bem sério dentro da nossa Secretaria da Educação, onde nós temos muitas faltas. Assistente técnico na sala de aula, ACT substituindo a CT por causa de licenças. Então, exatamente por causa disso que daí dá tamanha confusão. Então, como eu falei até no dia da audiência, que o Visão veio aqui apresentar, eu comentei sobre isso, estava só eu e o seu Dola naquele momento, depois chegou o Artemio, né? Do Fundeb, que realmente, se não tem dinheiro, se não sobrou, hoje está sobrando 4,25, 4,70 para custeio. O que é custeio? É tudo que a gente utiliza dentro da escola. Então, realmente, esse 4,75 aí que está sobrando, ele não é suficiente para pagar a assiduidade para todo mundo. Então, a melhor coisa que eles têm a fazer, Pisca, de repente, eu sou favorável ao requerimento de vocês, sim, porque na época eu bati muito, porque fiquei revoltadíssima de ter perdido a assiduidade. Não só eu, todos os funcionários do Estado. Mas a melhor coisa que tem a se fazer é exatamente, nós não precisamos nem marcar, já está marcado, dia 16 de outubro, um dia depois do dia do professor, às 19 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Lá vai ser colocado tudo o que é respeito da educação e aonde está sendo empatado o dinheiro do Fundeb. Então, lá é o melhor local para que estejamos nós 9 e esse povo todo, esses professores todos, que hoje estão se sentindo lesados, porque estão sendo lesados mesmo. Eles perderam o prêmio assiduidade. Mas, de repente, nós também vamos ter que escutar o outro lado, né? E sou favorável, porque sempre sou favorável aos requerimentos, mas a reunião eu acho que não é necessário. Eu acho que nós temos que ir lá mesmo, no dia da audiência, onde vai ser colocado no papel e na transparência, aonde está sendo colocado esse valor. Seria isso. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Artemio. Senhor presidente, senhores vereadores, esse pedido do vereador Pisca, eu sou favorável, porque eu estive conversando com o prefeito. Quando eu subi, não é do corte da anuidade,
vai ser pago, que eu subi, ele vai ser pago, mas por enquanto, como não tem dinheiro na educação, então a prefeitura sim vai ficar devendo para os professores. Daí eu soube que tinha sido mandada uma carta para cada professor. Eu falei para o prefeito, não, tem que ser feita uma reunião. Tem um centro de excelência, que seja feita uma reunião com a secretária, com a dona Anitta, e falar olho a olho, porque eu mandar uma carta só vai ser cortado, não, tem que se explicar. Aonde foi que o prefeito falou que ele ia chamar a secretária, ia ser feita uma reunião. Mas quando se fala de cortar a anuidade, não, vai ser conversado com os professores. Vai ser conversado com eles, e daí, isso daí vai ser passado para eles. Então, vai ser conversado, e eu creio que vai ter um acordo. Tanto com os professores, porque eu creio, assim comigo, que tantos professores estão sabendo do que está acontecendo no Brasil, em Santa Catarina, e aonde cai para o nosso município. Eu acho que esse é o momento que vai ter entendimento com o prefeito. Se tem um entendimento com os professores, tendo um entendimento com a prefeitura, eu creio que o legislativo também vai entender. Então, por isso tem que ter a conversa. Daí todos nós não vamos ficar batendo boca aqui de uma coisa que às vezes não tem sentido. Porque se os professores concordar, nós concordaremos também. Então, isso vai ser feita uma reunião. É o que o vereador pediu aqui, né? É o que o vereador está pedindo. Então, vai ser feita essa reunião. Eu acredito que vai ter um entendimento, mas não que vai ser tirado dos professores. Vai ser cortado, vai ser tomado aquilo que ele tem. Agora que está sendo feito um projeto, se chegar a vir um projeto para esta casa, para mim votar contra, para tirar a anuidade dos professores, eu sou contra. Uma coisa adquirido, eu sou contra tirar. Mas agora pode ter entendimento e concordância e esperar a receber. Seria isso. Muito obrigado, eu sou a favor do requerimento, sim. Com a palavra o vereador Mauro Jondola. Queria dizer aqui que nunca, jamais esperava comentar, de repente, com um comentário, com um requerimento, com uma classe que conduz a educação para o nosso país e para o nosso município. É muito lamentável, de repente, a gente até nem tem palavras pelo trabalho das professoras e dos professores. Como o vereador Artêmio colocou, ele foi muito feliz na colocação dele. Porque a pessoa tem que mostrar o que a pessoa é, para que veio, aonde que ela está, e tomar sua posição. Isso é uma verdade. Um comandante mandar um recado por escrito. Tem que ser olho no olho. Eu acho aí, a dificuldade existe, mas quem está à frente de uma batalha tem que dar o exemplo. E o exemplo é olho no olho, não no recado. Seria isso. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Peço ao senhor diretor que coloque em votação o requerimento. Votação iniciada. Tempo esgotado. Esta matéria foi aprovada por 7 votos. Tá, só tem que esperar o sistema ali para depois você corrigir o teu voto. Tá, enquanto o diretor ajeita ali para o voto do vereador Dola ser favorável, nós vamos fazer o sorteio. Vamos passar para a palavra livre, né, diretor? Peço ao vereador Pisca, que quer fazer o sorteio hoje. Vamos continuar o sorteio da mesma forma que era antes, só porém daí a gente acompanha o painel. Cada semana, então, o vereador vai fazer o sorteio para que não haja dúvidas.
quanto aos primeiros e aos últimos. Primeira, vereadora Liliana. Não, porque ele vai ter que habilitar você lá daí. Segundo, vereador Mauro Jondola. Terceiro, vereador Ronei. Quarto, vereador Nicolete. Quinto, vereador Osni. Sexto, vereador Artêmio. Sétimo, vereador... Vereador Pisca. E oitavo, vereador Erickson. Não, Erickson não vai. Nossa, o pessoal está levando na brincadeira. Está habilitado, Zé? Três. Está habilitado.